O Muito Mais Notícias de hoje está começando. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, afirmou que o preço do etanol deve cair esta semana em todo o país. Enquanto a redução não chega aos postos de combustíveis, os motoristas abastecem com gasolina. Neste posto da Pituba, o álcool combustível, o etanol, custa R$ 2,39. A gasolina, R$ 2,89. Coincidência ou não, neste outro posto, no bairro do Costa Azul, o preço não varia. R$ 2,39 para o álcool e R$ 2,89 o litro da gasolina. Por conta disso, muitos motoristas donos de carros bicombustíveis estão optando pela gasolina. Esse é o caso do administrador de empresas, Fernando Marques. Eu sempre abasteci com álcool, mas o preço se elevou tanto que não tem como não. A gasolina está ficando mais barata. Em relação ao álcool. O ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, falou em cartel dos postos de combustíveis e que a redução dos preços nas bombas seria uma ação de governo. É o que espera esse fisioterapeuta. Estamos aguardando com expectativa essa prometida redução do custo. Está prevista mais ou menos nos próximos 10 dias para ver se a gente volta a utilizar o etanol. Para o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia, a afirmativa do ministro é genérica e não há cartel, porque só há uma distribuidora no Brasil, a BR Distribuidora. Segundo o presidente do Sindicombustíveis, dos 27 estados brasileiros, a Bahia está em 16º lugar na lista da ANP dos mais caros. Assim como o ministro Edson Lobão, ele acredita numa queda de preços ao longo da semana devido à distribuição de maior quantidade de etanol. 25% da gasolina é composta de etanol. Etanol anidro. É outro tipo de etanol, mas é um etanol também. E isso deve acontecer também uma redução em função da modificação do preço do etanol anidro. O preço em Salvador é bastante elástico. Tem preços muito diferentes de um para os outros. Não se pode ter uma diferença muito maior do que aqui tem, porque a origem dos preços é de um só caminho. O único fornecedor que tem de combustível nesse país chama-se Petrobras. O preço da cesta básica em Salvador diminuiu quase 8% em abril, na comparação com o mês anterior. Mas a maioria dos consumidores ainda não sentiu no bolso a redução por causa dos aumentos acumulados nos últimos 6 meses. O preço da cesta básica caiu em 14 capitais, mas mesmo com a queda, muitos consumidores não conseguem sentir essa redução. Cada vez que nós vamos ao mercado, a impressão que eu tenho é que aqueles itens que a gente tinha determinado preço agora estão em promoção, mas o preço era o mesmo anterior. Continua para mim a mesma coisa. Muito pelo contrário, às vezes eu ainda encontro preços a mais. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Salvador é considerado hoje a 4ª capital com cesta mais barata. Os produtos apresentam uma variação negativa de 7,87%. Os produtos que apresentaram maior redução foram o tomate, com uma redução de 29,33%, a banana, com uma redução de 14,11% e a farinha de mandioca, com um pouco mais de 7% de redução. Já a manteiga, o óleo de soja, o leite e o arroz tiveram um aumento nos preços. Sente mais quando tem um aumento ou quando tem uma diminuição no preço? Quando tem um aumento, porque sofre o bolso da gente, né? Claro que a gente quer que diminua as coisas, né? Quando a gente vê o aumento, a gente fica apavorado, porque está sentindo que a inflação está cada dia maior, né? Para a supervisora técnica do DIEESE, essa dificuldade em perceber a diminuição nos preços é devido aos constantes aumentos sofridos nos últimos 6 meses. O último trimestre de 2010 e o primeiro trimestre de 2011, houve uma alta muito acentuada no item alimentação. Então, ainda que durante um mês agora de abril tenha tido uma redução na cesta de quase 8%, isso ainda é pouco em relação ao tanto que a cesta vem subindo ao longo dos últimos 6 meses. Força-tarefa da FIFA sugere mudanças nas regras do futebol. O grupo pede que pênaltis, cartões amarelos e vermelhos só sejam dados em situações extremas. No encontro, Pelé, escolhido como um dos principais membros do grupo, não pôde comparecer ao evento. Muito Mais Notícias volta em instantes.
Moradores dos territórios do Litoral e Baixo Sul participaram do debate sobre o Plano Plurianual. As consultas realizadas nas cidades de Valença e Ilhéus reuniram representantes de diferentes segmentos da sociedade. Mais de 200 pessoas participaram da consulta pública do Plano Plurianual 2012-2015, realizada neste sábado em Valença, território de identidade Baixo Sul. A plenária reuniu representantes da sociedade civil organizada e do governo do estado. A gente percebe que todos os atores que vêm, eles vêm com o objetivo de contribuir na elaboração do plano e, sobretudo, de sugerir naquilo que é importante para o desenvolvimento sustentável do território e também da Bahia. O Estado democrático ele precisa ser permeado por visões, por demandas da sociedade. E o PPA participativo é um desses instrumentos de consulta, de ausculta da sociedade. Para contribuir com sugestões, muita gente não mediu esforços, como a deficiente visual Maria Gonçala. Eu acho interessante que o governo olhe, para as pessoas com deficiência com aquele olhar de ajuda mesmo. Já no encontro realizado no Colégio Modelo de Ilhéus, com representantes de 28 municípios do território de identidade Litoral Sul, destaque para a área do turismo. Segundo o secretário Domingos Leonelli, uma das prioridades para a região. A ligação entre Canavieiras e Belmonte, porque isso vai, depois da Itacaré, Camamu, vai interligar todo o litoral da Bahia e fazer com que as pessoas possam sair de Ilhéus e chegar em Porto Seguro em pouco mais de 2 horas. Isso tem uma importância estratégica para o turismo fundamental. Entre as atuais 5 cidades mais populosas do país, Salvador registrou o segundo maior crescimento da frota de carros, cerca de 45%. Hoje, na capital baiana, existe um carro para cada 3 habitantes. O crescimento de quase 45% em pouco mais de 3 anos na frota de Salvador é apontado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, como o maior entre as cidades mais populosas do país. De acordo com números do cadastro do Detran, a capital baiana fechou o mês de março com mais de 739 mil veículos em circulação. Fazendo uma conta rápida, isso dá um carro para cada 3 habitantes da capital baiana, que entre as 5 cidades analisadas é a única que não conta com um sistema de transporte de massa eficiente, como o metrô, por exemplo, o que inibe ainda mais a decisão de deixar o carro em casa na hora de se locomover. Mais carros nas ruas, sem alternativas de transporte público e infraestrutura, com novas avenidas e viadutos, é igual a corredores urbanos saturados, congestionamentos intermináveis e cada vez mais frequentes. O estado da Bahia como um todo tem que se preocupar e está se preocupando, evidentemente, com a questão da mobilidade urbana. Nós temos aproximadamente há 3 anos o evento de maior importância, que é a Copa do Mundo 2014, e as Olimpíadas de 2016, que Salvador provavelmente será sede de jogos de partida de futebol. Com certeza, a preocupação reside mais na qualidade do transporte. Não adianta você ter o transporte, mas a pessoa sair do conforto de ter um carro para ir para o seu trabalho, para o seu lazer, e se não tiver um transporte de qualidade, evidentemente, ele não vai largar o carro em casa. Um projeto que tramita na Câmara Municipal de Salvador propõe a adoção do rodízio de veículos. A restrição da circulação nos pontos mais críticos por meio do número final da placa é realidade em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas além do efeito contrário, como incentivo à compra de um segundo veículo, a medida não é considerada viável pela falta de um transporte público mais eficiente. Nosso metrô está ainda em via de ser concluído. A grande ligação aeroporto à cidade também ainda está por ser feito, é o chamado BRT, que estão aguardando recursos da Copa do Mundo. Então, eu acho que daqui a 1 ano ou 2, 1 ano e pouco, 2 anos, quando essas obras começarão a estar funcionando, implantadas, eu acho que a gente já pode pensar nisso. Os motoristas concordam. Como vias de metrô, ônibus mais rápido, eu largaria meu carro se tivesse uma alternativa boa e inteligente. O Cine Bahia inscreve para uma oportunidade de qualificação profissional para pessoas que residem no interior do estado e estão desempregadas. Até a próxima sexta-feira, os interessados podem se candidatar a uma das 1.600 vagas oferecidas. Já já, muito mais notícias para você.
Agora vamos falar de lazer. Está em cartaz de segunda a sábado no Teatro Miguel Santana, o Balé Folclórico da Bahia. Confira. Em cena, o grupo enfatiza as danças dos orixás. O Balé Folclórico da Bahia teatraliza a plasticidade da religião para o palco. Os deuses africanos são os destaques, com a encenação e figuração das características de Ogum, Oxum, Omulu, Yansan e Oxóssi. Em Dança do Fogo, a homenagem é direta para o deus do fogo e do trovão, Xangô. Nosso objetivo com esse espetáculo é preservar e mostrar o que os nossos ancestrais nos deixaram. Depois nós temos também outras manifestações que são puramente folclóricas. Quando eu falo da dança dos orixás, nós não tratamos isso com folclore, e sim uma teatralização do que seria a nossa religião, toda a plasticidade que essa religião tem. Professora do Balé Folclórico da Bahia há 23 anos, Nildinha Fonseca se orgulha do trabalho de formação com os dançarinos. A formação na dança afro, né? A formação de pessoas do bem, de pessoas que se respeitam como negros principalmente, e pessoas como negros que vão valorizar a sua raça. Consagrado internacionalmente, o balé torna possível o sonho de muitos dançarinos. Eu acho que o balé é o lugar onde eu vou conseguir me desempenhar e conseguir alcançar os meus objetivos como bailarina, como profissional. A gente continua a nossa série comemorativa dos 200 anos da Biblioteca Central dos Barris. Vamos mostrar para você um pouco mais do setor de periódicos. Você quer fazer pesquisa? Pois é, aqui é o lugar certo, Biblioteca dos Barris. Aqui ao meu lado quem está é a Arlete Sodré. Ela é subgerente do setor de periódicos. Periódicos que incluem jornais, revistas e recortes. Agora, jornais de bem antigamente, né? Revistas também. O que a pessoa quiser pesquisar, pode achar aqui, Arlete? Pode. Nosso acervo consta de documentos desde o século XVIII ao século XIX e XX. Todo pesquisador que quiser fazer seus trabalhos de doutorado, mestrando, encontra exatamente o que quer aqui no nosso acervo. Agora a gente está vendo aqui que tem muitos jornais ali atrás, né? Tem jornais de todo o estado. Esses jornais, o À Tarde, na verdade, foi criado em 1912. Você tem o primeiro À Tarde aqui, o primeiro exemplar? Por incrível que pareça, temos. Nós temos jornal desde o início e até os dias atuais. Nós temos assim uma assinatura de 6 jornais por dia, como também outros jornais do estado e jornais do sul. Os que mais circulam no país estão aqui. Quer dizer, todo dia o usuário vem aqui e faz sua leitura diária. Agora eu estou vendo aqui que aqui é super bem frequentado. Tem muita gente. Agora quem vem mais aqui? São os estudantes mesmo? Não. Quem vem mais aqui são as pessoas adultas, assim, vamos dizer, já estão aposentados. São as pessoas que querem se atualizar. São pessoas que estudam ainda, que estão fazendo mestrado e doutorado, por incrível que pareça, ainda procura aqui a leitura diária, né? Mas também temos aqui os diários oficiais. Por incrível que pareça, toda pessoa que quer confirmar uma nomeação, uma herança que foi ganha, uma questão na justiça, vem aqui e a gente consegue o original com a assinatura da pessoa responsável, e a pessoa vai até a Caixa Econômica ou qualquer lugar para provar que isso mesmo existiu, que esse acontecimento é um fato. Agora, a pessoa quer chegar aqui, quer fazer uma pesquisa, vamos supor. O interessado quer fazer uma pesquisa sobre o Plano Collor. Vai achar o quê, além de jornal aqui? Revistas, recortes e jornais, geralmente. É difícil de pesquisar aqui? Não. Se você quiser pesquisar, você vem com o seu tema, com a data, quando o fato aconteceu, e, lógico, rapidamente você vai ter um grande arsenal de material para consulta. Pouco mais de 16 mil beneficiários baianos do INSS que recebem auxílio doença ou aposentadoria por invalidez terão de fazer uma nova perícia médica. A medida foi anunciada pelo presidente do órgão. O Muito Mais Notícias vai ficando por aqui. Até já!